Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e hoje vou falar a respeito do assunto sobre o que não te falam sobre as religiões ou a sua religião. Porque naturalmente você deve ser uma pessoa religiosa, acredita em Deus e com certeza espera também ter um dia a recompensa do Criador. No entanto, o que vou destacar aqui é aquilo que realmente ninguém fala, ninguém tem coragem. Procure no YouTube, aí nos canais, você não vai encontrar nada falando que o assunto em pauta é que todas as religiões foram criadas por homens, certo? Então, aí já daria para encerrar o vídeo aqui, porque já tem a resposta. Mas eu sei que você tem outros questionamentos, que são os seguintes. Sim, todas as religiões são criadas por homens, porque inclusive a Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Concordo plenamente. No entanto, uma coisa é uma coisa e outra coisa é a outra coisa. Mas vamos aqui analisar do seguinte ponto de vista. A partir de quando houve o cristianismo, quem é que fundou o cristianismo? Lógico, foi Jesus Cristo, não é mesmo? Será que ele tinha credenciais para isso? Para as pessoas acreditarem que realmente ele era o Filho de Deus? Com certeza. O mesmo também com respeito a Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito, e chegou lá e disse que o povo ia sair sob a liderança dele, o povo acreditou? Claro. Em vista do quê? De tudo aquilo que Moisés fez, lógico. Moisés foi lá enviado, já era um ancião, né? Cerca de 80 anos. E quando Moisés chegou, ele não disse, eu vim aqui porque sou o vosso libertador. Não. Primeiro, ou antes de tudo, ele foi ter com o faraó. E o que ele fez? A Bíblia relata pelo menos 10 pragas que ele trouxe sobre o Egito para que faraó finalmente libertasse ou desse permissão para que o povo saísse. Bem, mas isso não foi o suficiente ainda, porque ainda tinha mais coisas que eles viram que foi espantosa, foi coisas marcantes na vida deles. E qual foi? Quando ele chegou na beira do mar e onde não havia mais saída para lado nenhum, porque os egípcios vinham para massacrá-los, ele, com o cajado, lógico, usando ali o poder de Deus, abriu as águas e o povo passou em terra seca. Aí pergunta, ele era ou não era um enviado por Deus? O povo não tinha dúvida. Isto era claro e cristalino. Esse Moisés, a respeito dele se fala algo mais ainda. Se lerem no capítulo 20 de Êxodo capítulo 20, os versículos 18 e 19, ali diz que o povo estava ali vendo Moisés no monte e diz que eles viram, né,
o monte fumegando, com trovões, raios e uma forte buzina. E aí o que o povo fez? Era outra evidência de que Moisés era realmente o enviado, o salvador, ou aquele que libertaria a nação de Israel, como nessa ocasião já havia liberto esse povo. Mas aí o que aconteceu? Será que o povo ficou tão tranquilo, tão insensível àquilo? De maneira nenhuma. Continuando o Êxodo mesmo, capítulo 20, apenas agora o versículo 19, diz o seguinte: e ainda mandar dizer para Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Notaram aí como que quando Deus faz as coisas, esse é o ponto que eu quero salientar aqui. Quando Deus ele faz as coisas, ele tem um servo seu, um representante, um profeta, alguém que é porta-voz dele, ele não deixa margem nenhuma para dúvida, como não deixou para os israelitas. Né? Então não deveria esperar também que hoje, se houvesse uma igreja de Deus, uma congregação de Deus, ou uma religião, por dizer assim, de Deus na terra, ela não teria porta-voz de Deus? Com certeza, como sempre teve lá no passado, quando Israel era a nação de Deus. E no caso do cristianismo? O cristianismo foi fundado por Jesus Cristo, como já disse. No entanto, quais as credenciais que ele tinha? Primeiramente, quando ele foi batizado, houve testemunhas que viram o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba e ouviram a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, a quem tenho aprovado. E aí, teria dúvida? E isso não aconteceu uma vez só, não. Aconteceu outras vezes. Porque Jesus, se ele não fizesse os milagres, também só as profecias bíblicas já provavam que ele era o Messias. Mas como Deus não quer deixar ninguém em dúvida, lógico, deu a ele o poder de curar. Mas não só isso. Ele ensinava, fazia tudo o que podia para dar um bom exemplo, lógico, mas isso comprovou o quê? Que ele era, sim, o Messias, não um simples profeta ou um simples homem. E como sabemos disso? Lógico, o testemunho das pessoas naqueles dias, inclusive historiadores seculares, falam a respeito, ou até a própria arqueologia concorda com a existência de Jesus. Mas será que ele era o Filho de Deus? Ele era alguém enviado por Deus mesmo? Será que ele era ativo pelo Espírito Santo? Sim, não temos dúvida. Por quê? Porque até mesmo quando ele morreu, né, no instante em que ele morreu, o que aconteceu? Aconteceu que a cortina do templo se rasgou, se partiu. Além disso, houve também terremoto, houve também as pedras, a Bíblia fala no capítulo 27 de Mateus, ali fala que eles viram tudo isso, além da todos os acontecimentos, houve ainda uma escuridão. Olha só, para provar o quê?
para não ficar dúvida de que Jesus realmente era Filho de Deus. Mas para os judeus era fácil entender que ele era Filho de Deus, porque as profecias estavam ali, e para quem não era judeu também serviu. Porque até mesmo lendo agora o capítulo 27 de Mateus, o versículo 54 do capítulo 27 de Mateus diz: e o oficial, isto é, aquele centurião, no caso os que estavam com ele, vendo isso, tiveram um grande temor. Olha só, aqueles que conduziram ele à morte, agora estavam reconhecendo. Por quê? Porque ele diz assim: este era realmente o Filho de Deus. Até o romano reconheceu. Então, quando Deus faz as coisas, ele não faz meio, como Maomé, por exemplo, dizem que ele recebeu a lei lá numa gruta, que hoje é o Alcorão, a Bíblia dos muçulmanos ou islamitas. Ele recebeu, diz que um anjo entregou para ele e só. Aí ele chegou lá na cidade e falou: Deus me revelou isso. Aí o povo, como ele era uma pessoa influente, lógico que teve que engolir isso. Não é isso que as religiões fazem hoje? Eles dizem: olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive um pressentimento. Não. Qual a evidência de que realmente ele teve? Nenhuma. Como as igrejas surgiram a partir de Martinho Lutero, aconteceu até e acontece até hoje. Quantas pessoas dizem: o Senhor me enviou então para abrir a sua obra em tal lugar. Como? Qual a evidência disso? Nenhuma. Então, quando alguém fala: eu tive um sonho, eu tive uma visão, aconteceu isso. Não tem. Quando Deus faz as coisas, ele faz de maneira bem visíveis, bem claras, para não deixar dúvida. Então, a verdade é o seguinte: se houvesse uma religião verdadeira hoje na Terra, uma igreja, um ajuntamento de pessoas ou um grupo de pessoas que realmente estivessem ou fossem os servos verdadeiros de Deus, haveria profeta ali. Porque conforme Amós 3,7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se existiria uma igreja hoje, existiria profetas e o povo estaria sendo orientado por eles, conforme vamos ver na próxima vez como isto teve um papel importante no passado, hoje não existe. Por quê? Porque a Bíblia não fala que haveria atualmente profetas, mas sim falsos profetas. Falsos profetas, sim. Então, este é o assunto que tinha para falar para hoje. E agradeço a sua atenção. Se desejar, fique à vontade para se inscrever no canal. E agradeço muito por sua atenção até aqui. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.